Pode sentar, queridos. Abra sua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Nós vamos de início fazer a leitura dos 4 primeiros versículos, só a guiça mesmo de introdução, e depois nós vamos estar tratando exatamente desse texto que foi lido na nossa liturgia. Mas leiamos juntos aqui os primeiros 4 versos, para a gente também se contextualizar, né? Para a gente poder entrar aqui no ritmo do discurso ou da narrativa bíblica. Diz assim, capítulo 13, verso 1 até o verso 4, diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. Chegando no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Jesus se encontrava sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Senhor, nos diz quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Só até aí. O prenúncio do fim, nas palavras de Cristo, é o tema que foi dado aqui, que nós demos, na verdade, ao capítulo 13, a essas devocionais que estamos fazendo no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. O subtema dessa noite, assim como foi o subtema da noite passada, do domingo passado, aliás, são as contrações esperadas. Então o tema, o prenúncio do fim, nas palavras de Cristo, e o subtema dessa noite, dando continuidade àquilo que começamos no último domingo, as contrações esperadas. Você deve ter visto, se você esteve conosco nas mensagens anteriores, que o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ele é marcado por uma profecia dada por Jesus a respeito de 2 eventos que ocorreriam em 2 momentos distintos, mas que estariam unidos, estariam interligados. O primeiro evento profetizado por Jesus foi a queda do templo, a destruição do templo na cidade de Jerusalém. Foi a primeira profecia dele. E essa profecia se cumpriu 35 anos depois de suas palavras aqui, no ano 70 depois de Cristo. O outro evento ligado a este foi exatamente a segunda vinda de Cristo. Evento esse que, como você bem sabe, nós estamos ainda como cristãos aguardando. Como eu disse, esses 2 eventos estão interligados. A destruição do templo de Jerusalém, lá no ano 70, ele marca o início de uma série de outros fatos que estariam vindo a acontecer até o momento da segunda vinda de Cristo. Então, da destruição do templo em Jerusalém até a segunda vinda de Cristo, outros eventos ou outros fatos estariam acontecendo. A destruição do templo foi apenas o primeiro, ou, para ser mais exato biblicamente no texto, o princípio das dores, o início do princípio das dores. Esses fatos que estariam acontecendo entre esses 2 eventos foram comparados por Jesus Cristo aqui a contrações, que são aquelas dores que acompanham as mulheres gestantes quando estão ali bem próximas de dar à luz, bem próximas do parto. Jesus comparou então esses fatos que estariam acontecendo entre a destruição do templo e sua segunda vinda a contrações de uma gestante. Nós poderíamos, por exemplo, dizer que o mundo tem muita gente que diz assim, o mundo é uma bomba relógio, né, se referindo aos armamentos nucleares que alguns países possuem e que se de repente entrarem numa guerra. Não. A gente tem outro melhor do que esse. O mundo é como uma mulher gestante, sentindo dores de parto e prestes a dar à luz. Porque é exatamente assim que Jesus descreve esse mundo. Esse mundo vai sentir essas dores ou essas contrações, como se elas fossem sinais dados por Deus de que o seu Filho está chegando, de que Cristo está chegando, da segunda vinda de Jesus. Nós vimos na semana passada, no último devocional,
3 desses sinais que estarão ocorrendo entre a destruição do templo em Jerusalém, permita-me ser repetitivo para que vocês não esqueçam, a destruição do templo em Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Vimos 3 desses sinais, 3 dessas contrações. O primeiro deles foi o engano religioso, nos versículos 5 e 6 que vamos ler agora. Veja, acompanhe. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, resumindo aqui, a ideia é, entre a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 e a segunda vinda de Cristo, o evento que nós estamos ainda aguardando, o engano religioso estará apenas crescendo como contrações, se intensificando cada vez mais como as dores de uma gestante prestes a dar à luz. Eu pergunto então, quando nós nos livraremos do engano religioso? Nunca aqui nesse mundo. Muito pelo contrário. É triste essa notícia, né? Mas não apenas vamos ter que lidar com isso no sentido de conviver com o engano religioso, mas entender que ele estará sendo cada vez mais intensificado. Mais engano, mais falsas religiões, mais gente sendo enganada, e é assim que será essas dores de parto até o dia da volta de Cristo, segundo o próprio Jesus. O segundo sinal que nós vimos na semana passada são as guerras ou os conflitos entre os homens. Versículo 7 e versículo 8 diz assim: quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então veja, mais uma vez, entre a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 até a segunda vinda de Cristo, os homens estarão entrando em conflitos e guerras. E o pior disso tudo é que, como são comparados a contrações, o esperado é que essas coisas aumentem cada vez mais, essas guerras se intensifiquem entre os homens, como dores de uma mulher gestante. Veja que triste. Precisamos dar essa péssima notícia. Que péssima notícia. A tão esperada e sonhada paz mundial, segundo Jesus, nunca será alcançada antes de sua segunda vinda. Triste isso, né? Péssima notícia. Mas quem nos dá é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O terceiro sinal que foi estudado por nós na semana passada e dado por Jesus aqui, são as catástrofes, encontradas aí no versículo 8. Aqui em Marcos é meio que resumido isso, mas no Evangelho de Mateus ele descreve com mais detalhes, mas é suficiente para a gente entender. A parte B do verso 8 ele diz assim: haverá terremotos. Lá em Marcos ele coloca outras calamidades em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Então, prometo que por fim, entre a destruição do templo na cidade de Jerusalém no ano 70 até a segunda vinda de Cristo, todas essas calamidades e catástrofes naturais estarão acontecendo. Terremotos, furacões, tempestades, secas, surtos de doenças epidemiológicas, todas essas coisas são como contrações de uma gestante. Nós estamos, infelizmente, no Brasil, diante de uma dessas catástrofes no sul da nação. Triste demais. Inclusive, abrindo um parênteses, saber que isso são sinais da volta de Cristo não nos impede de suplicar por sua misericórdia aos nossos pares, às pessoas que estão sofrendo por essa razão. Deu para entender isso? Mas é inegável de que essas coisas são sinais, são contrações de um mundo que está prestes a encontrar a Cristo. Mas perceba como Jesus encerrou o versículo 8 aí. Ele termina dizendo assim: estas coisas são o princípio das dores. Em outras palavras, isso é só o começo. Isso é só o começo. Hoje, nessa nossa devocional, nós veremos mais um sinal citado por Jesus aqui no texto, a partir do verso 9 até o versículo 13, o texto que nós lemos, inclusive, na nossa liturgia. Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu boletim, diz assim o texto:
estai vós de sobreaviso. Vocês, em outras palavras, vocês estão avisados. Porque os homens entregarão vocês aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e vos farão comparecer à presença de governantes e reis por minha causa, para servir de testemunho a eles. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Verso 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho, filhos entregarão os pais e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que tristeza, não é? Vamos orar pedindo a Deus sua iluminação para a compreensão do texto dessa noite. Estamos diante de tua palavra, Senhor, e estamos diante de um texto muitíssimo importante. O Senhor, quando esteve aqui, disse essas palavras, para que pessoas como nós, em nosso tempo, pudéssemos ler essas coisas e entender os sinais da tua vinda. Que a tua graça seja conosco essa noite e teu Espírito ilumine os nossos olhos, para que possamos enxergar e entender a tua verdade, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quarto sinal. Nós já vimos os outros 3 sinais citados por Jesus, lembrando que Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos lá no versículo 4, né? Quais são os sinais, Senhor, de que essas coisas estarão prestes a acontecer? Nós já vimos 3 desses sinais. Jesus cita aqui o último desses sinais, as perseguições. As perseguições. Vê como Jesus começa o texto, verso 9, alertando os seus discípulos, dizendo o que a eles? Olha como ele inicia. Estai vós de sobreaviso, em outras palavras, vocês estão avisados. Aí o resumo daquilo que ele vai falar mais à frente, a gente vai estudar, é que ele vai dizer, olha, vocês serão entregues, julgados, espancados, maltratados, presos e até mesmo mortos. Esse também vai ser um sinal, uma contração desse mundo, um sinal da volta de Cristo. É engraçado porque a partir do momento que Jesus subiu aos céus, no momento em que Jesus foi assunto aos céus, desde aquele momento ali, a igreja já começou, os discípulos de Jesus já começaram a serem perseguidos dramaticamente pelos judeus do seu tempo. Dramaticamente pelos judeus. Os próprios judeus começaram a perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos, no capítulo 5, os apóstolos foram presos, alguns apóstolos foram presos, eles foram indagados e foram presos pelos judeus, né, no Sinédrio, ou seja, dentro do fórum dos judeus, vamos pensar dessa maneira, dentro da corte judaica, e depois de eles terem sido indagados, eles foram surrados publicamente. Aí quando você vai para o capítulo 6, a primeira morte, o irmão Estevão é apedrejado e morto, o primeiro mártir da igreja, e a partir de então, a perseguição nunca mais deixou na igreja. Jesus falou, não foi? E não apenas aqui no texto escatológico, mas Jesus já havia dito desde o início, no mundo tereis, e quando ele fala de aflições, é no contexto das perseguições. Vocês vão ser afligidos. Com o Império Romano, irmãos, do imperador Nero até Diocleciano, foram 10 perseguições seguidas, uma pior do que a outra. E eu estou falando da igreja lá no início, lá no começo. Uma pior que a outra. Nos últimos séculos, os cristãos foram perseguidos por outros grupos religiosos, como muçulmanos e hindus, e também por países dominados tanto pelo ateísmo quanto pelo comunismo. Segundo a missão Portas Abertas, apenas escute esses dados estarrecedores,
Escute isso. Um cristão é morto por causa da sua fé, e não por outra razão, a cada 2 horas. Nós vamos encerrar o nosso culto tendo crentes, irmãos nossos, sendo mortos por causa da fé. Um cristão é morto a cada 2 horas. No momento, atualmente, segundo a missão Portas Abertas, aproximadamente 215 milhões de cristãos estão sofrendo a perseguição agora. A nossa insensibilidade a esses dados se dá pelo privilégio, digamos assim, a gente vai entender isso na aplicação, de vivermos num país ainda livre nesse sentido. E por isso a gente olha para isso meio que com uma certa indiferença, até pecaminosa. Mas esse é o fato. Enquanto estamos conversando aqui, irmãos nossos em Cristo Jesus estão sendo perseguidos e até mortos. Agora perceba, em meio a toda essa notícia terrível das perseguições, aparentemente parece haver aqui 2 palavras de consolo do Senhor Jesus. A primeira delas é que nesse período, lá vai de novo, nesse período entre a destruição do templo em Jerusalém até a segunda vinda de Cristo, não apenas as perseguições estarão acontecendo, mas em meio a tudo isso, o Evangelho também estará sendo pregado. Olha que coisa interessante o verso 10. No meio da fala a respeito das perseguições, que vai do verso 9 até o verso 13. Ele começa o verso 9 dizendo que nós vamos ser perseguidos e encerra o verso 13 dizendo que nós somos perseguidos. Então o contexto do verso 10 é esse. Em meio à perseguição, verso 10, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, ao invés de destruir o cristianismo, a perseguição vai estimular o crescimento do cristianismo. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. É a semente dos cristãos. A perseguição nem parou e nem matou a igreja. Como é que você sabe disso, pastor? Nós somos provas vivas disso. O que estamos fazendo aqui? Quem somos nós? A igreja. A mesma que começou a ser perseguida lá atrás. A perseguição não apenas não matou a igreja, mas também não parou a igreja. Ela continuou. A segunda aparente palavra de conforto, de consolo dado por Jesus aqui no texto, é que o Senhor promete aqui no versículo 11 que vai nos auxiliar em meio às perseguições. Você percebeu? Olha o verso 11. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, quando eles entregarem vocês e levarem vocês presos, olha o resto do texto, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Vocês não fiquem preocupados, meu Deus, o que é que eu vou falar? Vai ser terrível para mim, como é que vai ser isso? E aí ele continua. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Por que, Jesus? Porque não serão vocês que estavam falando, mas quem? Mas o Espírito Santo. Percebe que coisa interessante? Ele não promete nos livrar dos tribunais e nem mesmo da morte. Ele não promete isso não, viu, irmãos? Mas ele promete que estará conosco e mais, como diz aí explicitamente, que o Espírito Santo é quem vai estar nos auxiliando para nesses momentos mais difíceis conseguirmos dar testemunho da nossa fé. Que coisa impressionante. É como se ele dissesse, olha, não estarão sozinhos. Não estarão sozinhos. Em uma perseguição que pode alcançar graus bastante pessoais aqui, como disse Jesus lá em Mateus, capítulo 10, verso 36, você lembra desse texto? Quando Jesus diz assim, os inimigos do homem serão de sua própria casa. Olha o nível disso, olha o grau de pessoalidade disso. Aqui não é diferente. Olha o que foi que Jesus disse no versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão. E o pai entregará quem? O filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, contra os pais, e os matarão. Que coisa! Em alguns países dominados pelo islamismo, ou geridos pelo comunismo, os novos convertidos, eles são deserdados e abandonados por suas famílias para sempre. Só quem já ouviu isso da boca de missionários sabe muito bem como se dá isso. A nossa denominação, a denominação batista,
Tem muitos missionários em campos assim. E quando eles precisam escrever para nós aqui, para nos contar o que está acontecendo, olha que coisa, eles não dizem os seus nomes. Eles não podem se arriscar. Porque se isso acontecer e eles forem pegos, vão sofrer essas mesmas perseguições aqui. Quando não são deserdados e abandonados, eles são denunciados por parentes, para serem julgados, presos e até mesmo mortos. Por parentes. Agora eu pergunto, por que tanta perseguição ao cristianismo, irmãos? Por que tanta perseguição à igreja? Por que isso? Jesus responde isso no próximo verso, verso 13. Sereis o quê? Odiados de todos por causa do meu nome. Qual é a razão dessa perseguição? Em uma palavra apenas? Ódio. Ódio. O mundo vai odiar a igreja, odiar os verdadeiros cristãos, mas Jesus faz questão de dizer assim, por causa de Cristo. Não é isso que ele diz no texto? Olha, sereis odiados de todos, mas por causa do meu nome, ou por minha causa. E Jesus já havia falado disso muito claramente, e na ocasião em que Jesus falou dessas coisas, o apóstolo João tomou nota em seu evangelho. E por isso, por favor, marque seu texto de Marcos. E adiante um pouco, até o evangelho de João, capítulo 15. E veja que Jesus já havia falado disso de uma forma até mais explícita, mais clara, mais transparente. João capítulo 15. A partir do verso 18, ele diz assim, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, percebe? Mais uma vez ele falando que o mundo odeia a igreja. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, do mundo eu vos escolhi, por isso de novo ele diz, o mundo vos odeia. Verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, adivinha, também perseguirão a vós outros. Verso 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Eles perseguirão vocês por causa de mim. Mas por que tanto ódio, por que tanta raiva? Verso 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Porque é isso que aparentemente parece para nós. Parece haver um motivo, pastor. Certo que é por causa de Cristo, mas qual a razão desse ódio? Se nós não pregamos o ódio, se nós não buscamos o extermínio dos homens, qual a razão desse ódio ao cristianismo? Professar a fé em Cristo diante dos homens, buscar viver de uma forma fiel à Sagrada Escritura, será suficiente para você ser odiado, inclusive por parentes bem próximos. Ao ponto de você pensar, mas o que foi que eu fiz? Basta você professar a fé em Cristo e buscar viver de forma fiel à Sagrada Escritura, e você vai experimentar esse ódio. Mas eu não quero encerrar assim, porque Jesus não encerra. Volte para o seu texto em Marcos. E veja que, na verdade, Jesus encerra esse texto falando da perseguição, fazendo uma promessa ao término desse assunto. Quando lá no versículo 13, na parte que não lemos do verso, ele encerra dizendo, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A verdadeira fé é provada pela perseverança. Os verdadeiros cristãos vão perseverar até o fim. A marca do verdadeiro cristianismo será exatamente essa.
é que esses homens e mulheres serão fiéis e fiéis até a morte, até o fim. Serão capazes de, diante da situação difícil e dos momentos mais agudos de perseguição, repetir as palavras de Paulo: viver para mim é Cristo, mas morrer para mim é lucro. É isso que vai acontecer. Sinais que marcarão todo esse período entre esses dois eventos. Que eventos, para você nunca mais esquecer? A destruição do templo em Jerusalém no ano 70 e a segunda vinda de Cristo. Estais vós de sobreaviso. O que é que vai acontecer? O engano religioso vai crescer, as guerras entre os homens vão se intensificar, as catástrofes ou calamidades naturais, infelizmente eu preciso dizer, acostume-se a isso, e as perseguições à igreja, elas vão se intensificar até a segunda vinda de Cristo. São sinais, são, como Jesus disse, contrações, que à medida em que o tempo vai passando, vão ficando mais intensas, e o espaço entre um e a outra vai ficando cada vez menor. Até que chegue os dois próximos e últimos momentos. Quais são os dois próximos e últimos momentos? Que aqui fica matéria para as nossas próximas devocionais, viu, de domingo. Vai ficar para outra devocional. Até que chegue esses dois momentos últimos. A forte dor, a maior dessas dores, que é a dor do parto, que a gente vai entender num texto que se refere à grande tribulação que espera pela igreja também. Veja, são pequenas contrações o que sentimos hoje. São os princípios das dores, mas não é a grande dor, ela ainda virá. Mas logo depois dessa grande tribulação, ou da dor do parto, surge ou nasce a criança, uma referência à chegada de quem? Chega Cristo, para trazer não apenas alívio ao seu povo, mas sobretudo a alegria. Olha, é uma analogia perfeita essa de Jesus. O que estamos vivendo são contrações. O mundo está sentindo essas contrações, esses sinais da vinda de Cristo. Mas é apenas o princípio das dores. O que ele quer dizer com isso é que essa não é a grande dor. Não é a grande dor. São sinais de sua vinda, são sinais da proximidade de sua vinda. Mas ainda sofreremos uma grande dor, a grande dor que é a dor do parto, que é exatamente bem próximo da vinda de Cristo. A gente vai ver isso. Até que ele venha, ou até que o filho nasce, na analogia feita por Jesus. E aí qual é a reação da mãe que estava ali sofrendo, apertando a mão do pai e dizendo assim: ele nunca mais, viu? Nunca mais. Naquelas contrações ali direto, e sente aquela grande dor, mas quando o filho nasce, a dor passa e ela começa a sorrir com a alegria de ver a criança em seu colo. A analogia é perfeita. Essas coisas só acabarão quando Cristo voltar. Olha, irmãos, nós podemos dizer, para encerrar, que o mundo vai, segundo Jesus, de mal a pior. Mas aqui eu quero fazer apenas algumas pequenas aplicações para a gente encerrar. Nós somos cristãos e vivemos em relativa paz e liberdade em nosso país. Não é verdade isso? Vivemos, olha aqui, estamos reunidos, você pode ler a Escritura onde você quiser, professar o nome do Senhor Jesus Cristo, viver a sua fé. Vivemos relativa paz e relativa liberdade em nosso país. E isso deveria nos motivar a adotar pelo menos 3 posturas. E é aqui que eu quero fazer as aplicações. A primeira postura que nós deveríamos adotar diante da realidade que vivemos é a gratidão e a reflexão. Isso deveria nos levar a sermos gratos e ao mesmo tempo fazermos uma reflexão. Gratidão a Deus, agradecer a Deus por nos poupar. Como eu disse, enquanto você está aí sentado no seu banco, muitas vezes indiferente à mensagem, mas com sua Bíblia na mão, irmãos em Cristo estão dando a vida por causa da sua fé. Enquanto muitas vezes, em nome de coisas tão pequenas, tão medíocres, nós deixamos de buscar a Deus. Eles ficariam assustados conosco, viu? Porque a impressão que eles têm é que essa turma que vive em liberdade deve viver intensamente esse evangelho. Seria uma decepção para eles, não é? Mas o fato é que você deveria ser grato a Deus, porque Deus tem poupado você disso. Por outro lado,
você tem que fazer uma reflexão sobre isso. Por que é que Deus está nos poupando? Por que que você não está vivendo o contexto de uma perseguição, se nesse momento irmãos em Cristo estão vivendo isso? Percebe como Deus está nos dando a chance de crescer espiritualmente de uma maneira que eles não terão essa chance? A chance de priorizar o reino de Deus em nossas vidas e no contexto das nossas famílias, como eles provavelmente não terão. Deus está nos dando, meus irmãos, a chance de nos preparar melhor do que eles muitas vezes para um futuro sombrio que a igreja passará, quer na sua geração ou quer na geração dos seus filhos. E aqui é claro, eu não posso deixar de abrir esse parênteses, especialmente para os pais. Os pais, que não raramente discutem sobre ideologias e situações, a dificuldade de criar os filhos nos dias atuais, por causa de todo esse contexto secular que estamos vivendo. Mas quando se deparam com uma palavra dessa, parece que não desperta para a coisa. Deus não está deixando que a perseguição lhe alcance por alguma razão. Você está tendo a chance de preparar você mesmo e os seus filhos, que podem ser os próximos cristãos. E eles podem passar por isso. Estão sendo preparados por você. Pense sobre isso. Reflita. A sua vida, de fato, expressa a vida de alguém que é grato a Deus por lhe poupar. Você está de verdade aproveitando a oportunidade que você tem. Se não estamos fazendo isso, pecamos contra Deus, mas também contra os nossos irmãos perseguidos. De verdade. Uma segunda coisa que a gente precisava adotar é a solidariedade em relação a eles. Porque essa não é a realidade de muitos dos nossos irmãos que estão vivendo nesse mundo hostil ao Evangelho. Não é a realidade. Você vai terminar o culto, vai voltar para casa, vai entrar na sua casa, vai fazer sua refeição, vai comungar com seus parentes. Muitos dos nossos irmãos não têm esse mesmo privilégio. Estão encarcerados, alguns deles. Tiveram seus bens confiscados. Foram expulsos dos seus lares. Separados de sua família para sempre. Escute isso. Para sempre. Quando você pega as revistas missionárias da nossa denominação, e eu sei que isso acontece com outras também, eu falo da nossa porque é a nossa vivência aqui, a nossa leitura. Quando você pega essas revistas missionárias, não raramente você vê famílias de missionários adotando pessoas da igreja. Pessoas da igreja. Não tem para onde ir. Perderam suas casas. Foram expulsos pelos seus próprios parentes. Vou para onde, missionário? Vai lá para casa. Até quando, missionário? Não sei. Enquanto isso, estamos aqui. Muitas vezes, permita-me dizer isso de maneira até agressiva para você e a mim, brincando de crente. Não é sério isso, irmãos? Precisamos ser solidários com essas pessoas. Não apenas pedindo a Deus que conceda momentos de tranquilidade e paz. Porque parece, segundo o texto, que isso não vai acontecer. Mas pedindo a Deus que Deus fortaleça a vida dessas pessoas, desses irmãos em Cristo. Fortaleça a vida deles. Para que nos momentos difíceis de fé, que Deus sustente a capacidade de manter a confiança de que tudo está nas mãos de um Deus soberano. Meus queridos, por último, fica o alerta desse texto. O alerta fica claro na maneira como Jesus começa o texto, né? Estais vós de sobreaviso. E isso é legal, porque eu posso dizer a mesma coisa aqui para nós. Nenhum de nós vai sair daqui ignorando isso. Todos vamos sair desse lugar sabidos dessas verdades. Estamos avisados. Ninguém vai dizer assim na frente, pelo menos ninguém desse grupo aqui, no qual eu faço parte, vai dizer assim, eu não sabia. Você agora sabe. Você agora consegue fazer a leitura. Lembra da pergunta dos discípulos? Que sinais, Senhor? Você agora consegue fazer essa leitura. Veja como Jesus começa. Estais vós de sobreaviso. Se hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo relativa paz e liberdade, pode não ser essa a realidade de um futuro bem próximo. Pode não ser essa a realidade de um futuro bem próximo. Fiquemos atentos aos discursos, aos projetos, às tendências, porque tudo parece pintar um quadro sombrio para a igreja brasileira no futuro. Tudo parece pintar.
Toda a sociedade, não é? Tudo que nós vemos hoje parece desenhar um quadro sombrio para a igreja. E a gente não pode esperar coisa diferente. Pode? Diante do texto que acabamos de ler? Não pode. Jesus falou que ia acontecer e vai acontecer de verdade. Mas Jesus disse, perceba, que coisas interessantes, que no meio disso tudo, no verso 7, Jesus diz, não vos assusteis. Aí quando você chega no verso 11, ele diz, não vos preocupeis. O fato é que não há uma promessa de que ele vai nos livrar da perseguição, mas há uma promessa de que em meio à perseguição, ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco. E como seu povo, ou as suas ovelhas, nós podemos dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pense sobre sua própria vida, meu irmão. Se Deus está nos dando esse tempo de paz, de prosperidade, de condições, o que você tem feito disso para você e para os seus? Tempos ruins virão, irmãos. Tempos em que nós vamos lamentar por não termos melhorado espiritualmente, por não termos investido em nossos filhos, em nossos parentes que dependiam de nós. Ore ao Senhor, suplique sua misericórdia e rogue para que Ele o auxilie nesse compromisso de manter uma vida mais santa diante dEle.